Boa tarde a todos. Peço mil desculpas aí pela demora. Tive um atraso, um compromisso aqui importante na Semear, que acabou se estendendo por mais que a gente estava imaginando. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu peço desculpa para todos os presentes. Eu vou aqui chamar meu grande amigo, mestre, antes também da reprodução assistida, sempre apaixonado pelo assunto, e para a gente conversar sobre um tópico que foi o tópico que mais chamou a nossa atenção. Doutor Walter, que prazer tê-lo aqui, próximo, mas nem tanto. Muito obrigado aí, peço desculpas novamente pelo atraso, aí a gente prolonga um pouco mais depois. Muito obrigado por estar participando aí, Walter. Fala, Well, tudo bem? Você tá joia? Eu estou ótimo, muito feliz aí da gente conversar sobre esse assunto que chamou bastante atenção, né? A gente fez até uma enquete para escolher entre assuntos e esse daí foi o que mais chamou atenção, que eu acho que todo mundo quer. Como é que eu faço para conseguir mais com o meu Well, tratamento do filho? Vamos só lá, um Walter. segundinho. Eu tô com um probleminha de conexão, eu vou sair e entrar novamente. Um segundo. Ótimo, eu te chamo em seguida. Com isso eu vou falando pro pessoal. As meninas estão todas botando coraçãozinho pro Dr. Walter, com seus juventude. Bom dia a todos. E o Dr. Walter, então, está com problema de conexão, deve estar entrando em breve, deve estar trocando aí de 4G para Wi-Fi, até adressando, um monte de gente chegando, fico muito contente aí, que a gente já está, nossa senhora, muita gente participando, que coisa boa. Já estamos com quase 100 pessoas e eu peço mil desculpas pelo atraso, já chegamos em 100. Muito obrigado, Dr. Walter chegou, deixa eu chamá-lo aqui para alegrar todo mundo. Dr. Walter Costa Borges. Pronto. Vamos lá para a gente falar sobre esse assunto, que tem muita coisa para a gente. Muitas pessoas que melhorar a conexão. Parece que está até mais lento aqui. Grande E doutor aí, Well? Walter. Agora Agora sim. sim. Ótimo. Muito obrigado, então, Walter, por ter vindo aqui falar com a gente. Doutor Walter, que já trabalhou aqui na Semear há bastante tempo atrás, ficou aqui com a gente uns 6 meses aí nos primórdios da Semear. É um grande prazer sempre tê-lo aqui com presença para a gente conversar. Pena que a pandemia a gente está se encontrando menos, né, Walter? Se encontrando Sim. menos fisicamente, mas pelo menos sempre juntos aí. Muito obrigado por ter vindo participar, Walter. Talvez se eu trabalhasse aí, a gente se encontraria menos do que eu morando aqui em Goiânia. Tem sido muito bacana. Eu acho que talvez a gente conversa mais do que alguns amigos que você tem aí em Ribeirão Preto, pela proporção de vezes. Nem é tão distante assim, mas a gente vai compensar isso também em algum momento. Tá Well, certo. boa tarde. Eu fico muito feliz de te ver tão ocupado assim. Eu ainda acho que você tem muito cabelo na cabeça, de verdade. Eu me Eu não acho que despediu. você está trabalhando tanto também. Well, ó, muito obrigado. Eu sei que o seu dia a dia é ultra corrido. Eu tiro de base o meu, eu fico imaginando o seu. Deve ser uma loucura, mas você, como sempre, é um cara prestativo que tenta separar um tempinho, porque o que a gente vai fazer aqui é o que a gente gosta, né, Well? A gente vai É, falar e conversar sobre. Eu acredito que a gente compartilha um pensamento muito específico. E esse tema, ele é um tema que ele tem um apelo muito grande. Quem não quer fazer de tudo para que, quando começar a FIV, né, ter sucesso? Eu duvido que qualquer casal nesse mundo, quando vai fazer, não está disposto a fazer de tudo para ter as maiores chances possíveis, né, Well? E a nossa preocupação, por que fazer uma live como essa? Primeiro, porque vocês votaram, certo? Muito bem. Mas a gente tem uma preocupação, né, Well, que dentro da reprodução humana existem aquelas. Quando você tem um casal muito suscetível, né, um casal muito fragilizado, isso é um campo muito fértil para promessas messiânicas de coisas que são vendidas como um sucesso garantido, ou como se a gente tivesse controle sobre tudo, vai dar certo, faça isso. A gente se preocupa também que existem muitas respostas que são respostas que não são tão verdadeiras ou não tão embasadas e que podem gerar uma espécie de sofrimento ou apreensão ou angústia ou sofrimento desnecessário para os nossos casais. E a gente quer acrescentar um pouquinho de ciência, vivência. O El é até mais ciência do que eu, assim, bem mais.
né, Well? E a gente acha que com isso nós podemos contribuir. Muitas pessoas que estão aqui certamente estão no caminho da FIV. Well, você é um cara que está cada vez mais conhecido, agora não só no mundo acadêmico, mas no show business. É o homem do show business. Well, se apresenta aí, Well. Se você for muito humilde, eu vou corrigir. Tem Tá bom. umas que acabam ficando aqui em Goiânia e algumas não te conhecem. Se apresenta, então, eu acho que super vale a pena. Muito obrigado, Walter, pelo carinho. Valtinho, é sempre sempre uma alegria estar contigo, e realmente parece que a gente está muito perto, né? A tecnologia permite isso. Talvez o Covid foi uma das coisas que ajudou mais. Esse dia, conversando com a Catherine lá de casa, parecia que estava do lado dela, está lá na França, eu lembrava dela dos Estados Unidos, mas é uma coisa fantástica. Bom, meu nome é Wellington Martins, todo mundo me chama de Well, Dr. Wellington. Para mim, é tudo a mesma coisa, eu não sou bem contrário às formalidades, eu não tenho nenhum apego a elas. Eu tive uma formação aqui completa na roça, que eu falo aqui em Ribeirão Preto, então eu fiz tudo aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, eu fiz minha faculdade, eu fiz a residência, eu fiz residência em GO, fiz especialização em reprodução, eu fiz mestrado em reprodução, fiz doutorado em reprodução, fiz minha livre docência em reprodução, fui professor da USP por 2 anos, e aí depois eu acabei pedindo a exoneração do meu cargo público para trabalhar aqui na CMEAR, depois que a CMEAR foi fundada no final de 2016. Gosto muito de ciência, o Valtinho sabe disso, escrevi bastante artigos, uma boa quantidade deles, tenho bastante contato com as pessoas acadêmicas, fui desde o princípio, uma das coisas que eu queria fazer na USP, que até tinha uma certa dificuldade burocrática, é tentar tornar o tratamento mais eficiente, mais amigável, gastar menos. Porque eu vejo, uma das principais limitações sempre foi isso, tá? A pessoa não ter recursos para tratar. E eu trabalhava no setor público, ou parcialmente público, em que a pessoa pagava o medicamento, mas não pagava o tratamento, mas tinha quem pagava tudo junto, e eu via o sofrimento das pessoas, e eu falei, é nisso que eu posso tentar utilizar o meu conhecimento. Como tornar o tratamento mais eficiente, como fazer render mais aquilo que o pessoal consegue colocar para a gente, que separa, que é fruto de muito suor, de muita privação, a gente sabe o tanto que é sofrido poder ter os recursos suficientes, o tempo suficiente para se dedicar à FIV. Valtinho, eu apresentei, queria agora que você se apresentasse aí, também deve ter gente que não te conhece aqui, que entrou pela CMEAR, colocar tudo, Walter, todo mundo colocou Walter meu anjo, só vejo meu anjo aqui, o Walter, você podia vir trabalhar de anjo aqui na CMEAR, então, é o anjo de todo mundo. Walter, por favor, se presente antes da gente começar. Bom, pessoal, para a gente já poder caminhar para o que vocês efetivamente querem, eu tenho certeza, mas é bom que vocês conheçam quem está falando aqui, isso é bacana. Bom, meu nome é Walter, tá? Eu sou ginecologista, eu também fui formado aqui no Hospital das Clínicas, da UFG, especialização aqui pela Universidade Federal de Goiás. Na época, eu tinha um interesse de seguir a minha pós-graduação pela USP e acabou que a minha ida a Ribeirão, eu trabalhei um tempo com eles e acabou que a minha ida e o conhecimento do Well mudaram dramaticamente todo o planejamento que a gente tinha, né? A gente tinha um plano, mas o destino ele é muito implacável e comigo ele foi também. E acabou que os planos mudaram. Bom, eu também exonerei da minha vida acadêmica porque eu acreditei, entre vários exemplos que eu tive, de que eu poderia ajudar mais e causar mais impacto de outras formas. E eu acabei abrindo mão dessa trajetória e segui uma outra, tá? E aqui eu estou conversando com o El, que eu considero um amigo e, sem dúvida, um mentor. É um indivíduo que abriu muito a minha cabeça para muitas coisas, né? Minha cabeça não é tão grande quanto a dele, mas eu tento colocar algumas coisas dentro dela também para tentar ser menos ignorante. Muito bom. E aqui a gente veio, né, com essa intenção, né, El? De tentar trazer para vocês um pouco do que efetivamente ajuda. Porque tem muita coisa que provavelmente não ajuda, tá? E o El, muito pragmático, dividiu em 5 tópicos. E, sem dúvida, gente, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de coisas que foram testadas cientificamente e que mostraram que funcionam. Porque muita coisa que é proposto, apresentado, não tem comprovação de que funciona. E aqui eu já vou entrar numa coisa que é um sofrimento terrível
para os casais e que às vezes as pessoas não querem falar. Mas existe uma questão, existe uma característica dos casais que têm sucesso e logram êxito em tratamento, que é a resiliência, né, Well? A capacidade de persistir e continuar fazendo. Isso gera um sofrimento muito grande, às vezes, para os casais, né? Que é o simples fato, às vezes o casal se sente muito desamparado assim, pô, eu fiz um tratamento com o Dr. Walter e não deu certo, e agora ele quer que eu simplesmente repita a mesma coisa esperando um resultado diferente. E às vezes é muito agradável, né, Well, você escutar de alguém uma justificativa qualquer. Olha, você não engravidou porque você não dosou a progesterona depois de transferir, você não engravidou porque você não raspou o endométrio ou porque você não fez um teste. E você vai fazer isso e na próxima vez vai dar certo, né? O problema é que a única coisa que a gente tem certeza, a gente vai falar sobre isso, né, Well? A única coisa que nós temos certeza que modifica as chances de sucesso é a repetição. E por incrível que pareça, é simplesmente repetir o que foi feito antes, né, Well? Bom, existe uma coisa que precisa ficar claro, e eu vou explicar isso para os pacientes, que por mais que você faça o melhor tratamento com as melhores ferramentas possíveis, existe um limite de performance para o que a gente faz. Este primeiro limite, ele está relacionado à nossa incapacidade de garantir que fazendo o tratamento você alcance embriões. Isso já limita a sua chance de sucesso. E uma vez que você consiga ter embriões, a gente depende da energia, da capacidade do embrião de produzir o resultado. Hoje, a melhor chance de sucesso de uma transferência, né, Well, é 50%. Não engravida mais. É em torno de 50%. Então, quando você tem essa prova, se você considerar casais que estão transferindo a primeira vez, metade não engravida. Se você considera a segunda, 75%. E por aí vai. Isso nós chamamos, gente, de chances acumuladas. Então, repetir, persistir, per se, por si só, já é um caminho para você otimizar as chances. Claro que tem várias estratégias a serem feitas nesse meio tempo, mas a persistência, gente, sem dúvida, se você for avaliar por uma pura e simples questão estatística, é somente persistir que você já alcança os melhores resultados. E isso tem comprovação e funciona para 100% das pessoas. Repetir aumenta a chance de sucesso. Pura e simplesmente repetir, gente. Não é repetir com mais 1 trilhão de exame, é fazer de novo, tá? Desde que você segure que tudo seja feito. Mas, Well, existem pessoas, né, que provavelmente vão precisar repetir mais. Existem pessoas que possivelmente vão precisar repetir menos. E eu tenho certeza que na concepção da Semiar você já sabia de tudo isso. Você já sabia que algumas pessoas já estão naturalmente tendenciosas a precisar fazer mais. Outras vão talvez precisar fazer menos. E tem como, não tem, Well, você individualmente tentar saber, prever, antever, preparar a paciente para isso e individualizar a inscrição dela em tratamento. Já é uma grande forma da gente fazer isso. Well, por favor, como que você faz para individualizar o caso, direcionar, preparar a paciente? Como que você indica diferentes planos de tratamento dentro da sua concepção? Muito obrigado, Walter. Esse é um ponto realmente muito difícil que as pessoas de entender, tá? Mas eu costumo falar que é jogar o dado ou tirar para o ímpar. Quando uma chance é muito boa, pessoa jovem fazendo tratamento, é igual tirar para o ímpar. Aí passa, a idade já não ajuda muito, a reserva ovariana não ajuda muito, é igual jogar um dado e acertar, uns 15%, tá? Então a gente tem essa variação. E dependendo, aí passou dos 43, 44 anos, aí a chance cai mais ainda e isso é importante. Então, a gente tem muitos fatores que podem interferir na chance de sucesso. Mas tem dois que são facilmente quantificáveis e que têm um impacto muito grande na chance de sucesso. Em todos os estudos, eles são fortemente correlacionados com a chance de sucesso do resultado de uma captação de óvulos, nem sempre de uma transferência, mas de uma captação, que é a idade da mulher e a reserva ovariana dela. O terceiro é se tem espermatozoide. Se não tiver espermatozoide, aí depende aí precisa reindividualizar, porque não tem espermatozoide porque tem vasectomia, não tem espermatozoide, então a gente vai ter que repensar. Mas desde que haja espermatozoide, a maioria dos casos que chega pra gente tem espermatozoide, uma quantidade razoável. É simplesmente uma dificuldade. A gente tem casos difíceis, tá? Os casos difíceis têm que ser
mais profundamente individualizados. Mas os casos mais comuns, a gente consegue individualizar bem colocando a idade da mulher e a reserva ovariana. Porque Isso aí é disso sai. 90%, né? Isso provavelmente responde tudo que a gente vai falar aqui. Claro que tem casos e casos muito difíceis, mas o que nós falamos aqui, gente, vale para 19 de cada 20 casais que estão fazendo, tá? Então, é para a maioria. Por favor. E aí, num centro chinês, que eu gosto muito, do Hospital Nobre lá em Xangai, eles fazem 20 mil ciclos por ano. Para ter ideia, o Brasil inteiro faz 40 mil por ano. Eles fazem 20 mil num único lugar. Tá? Aqui com 160 centros, faz 40 mil, lá faz 20 mil em um lugar. Eles saem de 2% de chance de sucesso com mulher com mais de 41 anos e baixa reserva, para 90% de chance de conseguir um filho com uma captação, não é com uma transferência, é com todos os embriões formados, para mulheres que captam mais de 20 ovos e têm menos de 30 anos. Então, eu saio, não é nem 8,80, é mais, é 2,90. Então, a FIV pode dar desde menos de 2, baixa reserva, idade com mais de 40, 42 anos, até mais de 90. Pessoa de 28 anos que vem e capta 30 óvulos. Não quer dizer que é 90% no primeiro embrião que eu coloco no útero, não é isso. Mas essa paciente que captou 30 óvulos vai formar seus 12 embriões e até acabar esses 12 embriões, é seguro, Walter sabe, é difícil essa pessoa não ter um filho, tá? E aí, um planejamento interessante de fazer para a pessoa é falar, eu falei um tempão atrás, é a diferença entre aventura e plano. A aventura é centrar em alguma coisa que te dá menos de 80% de chance de sucesso, dá 50%. É achar que eu vou engravidar na primeira FIV e não é o melhor resultado possível. É achar que você vai ganhar. Loteria da fertilidade. Isso, é achar que vai ganhar no Paro Ímpar. Eu vou jogar no Paro Ímpar, se eu perder, eu morro. Não tem problema, não é assim. Tá? Eu costumo falar que é andar de bicicleta. Eu não vou no passeio de mountain bike, que de cada 5, um não volta. Tem que chamar a ambulância para buscar. Eu não vou. É um passeio muito perigoso esse, um passeio muito arriscado. Eu quero ir num passeio que de cada 20 pessoas, se uma precisar da ambulância, aí eu consigo até me aventurar nessa. Tá? Eu acho que eu não vou estar nesse um mais menos preparado que vai conseguir. Então tá bom, faça um planejamento para tentar 95% de chance de ter um filho. Se você não conseguir chegar nesse planejamento, pense em 80%. Abaixo disso, há risco de você terminar o que você planejou fazer e sair sem o bebê é muito alto. É um risco muito alto. Eu sei que às vezes não vai dar, tem que tentar, mas sempre busque isso. Porque aí a chance de você se frustrar é pequena. E nada pior para a gente, para o Walter, que o paciente dele ficar frustrado com ele. Depositar a esperança. Com certeza. O que a gente vê muito, né, Well, é que assim, a gente vê com frequência o profissional que está preocupado em indicar o tratamento. Só que às vezes o profissional ele não tá preocupado em explicar as expectativas e tentar mudar e criar uma estratégia de tratamento, porque não adianta o paciente tratar, ele tem que ficar grávido, né? Isso é importante. E assim, só para que os casais que estão acompanhando aqui entendam o que a gente está falando, o que o Wellington está explicando é que existem ferramentas muito objetivas que você pode aplicar quase sempre, que você consegue saber, prever qual vai ser o nível de dificuldade e tentar estabelecer em número de vezes, estabelecer a possibilidade de repetição. Você se cadastra antes de começar. O duro é assim, você faz uma tentativa avulsa e você termina isso sem um filho, com toda aquela frustração, o desamparo, o despreparo. Você, às vezes, se vê sem recurso, sem esperança, sem desejo de continuar. Se você está inscrito no Múltiplos, olha, poxa, não deu certo. Eu queria que tivesse dado, mas você tem uma retaguarda. A luz, né? Ah, tá difícil demais com o meu óvulo, eu entendi hoje a dificuldade, eu tenho 30 óvulos doados para usar, 20, ó. Esse preparo é muito grande. E aí, Well, se você tem uma paciente cadastrada com você no Múltiplos, a chance de você ter sucesso, tá? Claro que depende de outras coisas, né? Não é a garantia, mas se você consegue amparar e explicar, gente, a probabilidade de você lograr êxito e ter seu filho, que é o que importa, é muito grande. E é isso que a gente tenta fazer, né, Well? Com tabelas, com explicações. Realmente a frustração no Múltiplos é muito reduzida, né? Assim, isso de experiência própria, o Walter também tem. Porque eu tenho orgulho até da ferramentazinha, viu, Walter? Uma ferramentazinha do Excel que eu fiz na mão, que ajuda o casal a entender quantas vezes com óvulo próprio, fazer um plano, tá?
fazer um plano, você olha, nesse plano aqui eu tenho 95% de chance de sucesso. É 7 vezes com o meu óvulo, vai me dar 60% com o meu óvulo, se não der, eu parto para o óvulo doado, a pessoa já faz aquele planejamento todo, já vai, e ela sai feliz. Ela sairia triste se fizesse um ciclo comigo e ficasse, teria uma alta probabilidade, e aqui não, a gente já desenhou um plano. E ela sabe que a gente está se esforçando, até do ponto de vista financeiro, mas que a gente tem a tranquilidade de poder oferecer, porque todo mundo vai lutar pelo mesmo, é ter filho o quanto antes. E se tiver qualquer intervenção que vale a pena ser feita, quem mais vai buscar é a gente. Porque quanto antes a pessoa engravidar... Ninguém está interessado que a paciente cumpra o plano. Não, não é isso. Não. Que você faça e engravide nem sei qual o cenário. O pior cenário é usufruir inteiramente do programa. O melhor é você ter a retaguarda e ficar grávida de primeira. As pacientes minhas que se inscreveram e ficaram grávidas de primeiras, elas... A alegria da vida. Quem em sã consciência quer fazer 12 FIVs? Você tá louco? Eu nem sei se alguém cumpre. Eu tenho de gêmeos na 12ª captação. Baixa reserva com 39 anos. Não. Tá. Mas assim, poxa, olha, parabéns. E já tá com 20 semanas agora. Meus esse é o caso caso você, mulher. icônico. Quem quer que seja esse casal, vocês não vão para o inferno, purgatório, é direto para o céu, é diretão. Já passou da fase. O processo de purificação espiritual ocorreu na Terra. Foi aqui que ele aconteceu. Então, assim, isso é terrível. Não é para isso. Mas, o que a gente vê? Eu vejo demais. Paciente precisa de FIV, ela tem obstrução tubária. Aí vai para FIV, faz. Ninguém avaliou a reserva dela, não estratificou medicação, nada. E essa paciente, ela tem a impressão... E chega no final, não tem embrião. Tá? E assim, né? Aquela coisa. Então, esse preparo, na minha opinião, hoje, tá? Claro que a gente vai falar sobre algumas outras coisas, mas assim, conhecer as suas expectativas, se programar, principalmente antever a dificuldade, ter a oportunidade de ser triada, tá? Que você não aceite o óvulo doado, se for o caso, tudo bem. Mas tentar escolher o programa que lhe assegure a maior quantidade de coletas, isso talvez, de tudo que nós vamos falar, deve estar entre as principais formas, se não for a principal, para aumentar a chance de sucesso em tratamento de... Eu não tenho dúvida que é a principal, viu, Walter? Forma de evitar a frustração na FIV. Estava conversando aqui com um casal, logo antes, que teve um resultado ruim, e o que faltou foi essa informação. Foi falar o tanto que era para ser ruim mesmo, sabe? Conversando, a pessoa se sente bem. E é importante, às vezes tem choro na conversa, mas é muito importante passar a informação toda. Eventualmente, alguma pessoa faz fora e depois volta aqui, sem ter engravidado, porque recebeu a notícia ruim aqui. E todo mundo gosta de criticar quem fala notícia ruim. Critica o mensageiro, não a mensagem, né? Então é ruim trazer essa mensagem, mas é um compromisso que eu faço com toda a consulta minha, eu falo para o casal. O que vai me deixar feliz aqui, eu estou trabalhando como consultor, é eu ficar tranquilo comigo mesmo, de que eu dei as informações para vocês escolherem e evitando arrependimento no futuro. Então, assim, eu penso que a minha função como médico é passar esse meu conhecimento para o casal. É isso que eu preciso passar para vocês. Vocês escolham o que quiserem, eu não tenho a menor expectativa de controlar a decisão de vocês. Mas eu tenho a expectativa de passar para vocês aquilo que eu acho importante para vocês tomarem uma decisão informada. Então, eu acho... Eu tenho uma outra frase minha. Eu não digo isso. Eu apresento, você escolhe, claro. Mas eu digo, eu não estou interessado em que você faça tratamento. Eu estou interessado em que você fique grávida. É diferente. Então, o que você vai fazer, aí é a sua decisão. Mas então... outra coisa aqui é interessante, né? É claro, né, pessoal, que aí entra aquela etapa dureza. A repetição é muito mais fácil ser falada do que ser seguida. Os casais que estão aí já na terceira transferência sem gravidez, e eles não são poucos, porque se você for calcular basicamente em chance, se você fizer o melhor tratamento, no melhor cenário, do melhor jeito, um em cada 8 casais, sim, 1 em cada 10 casais, e isso é muita gente, vão fazer 3 transferências de embrião sem que isso seja qualquer outro problema, a não ser uma falha inerente ao método, à tecnologia. Não tem resposta milagrosa, tá? Eu tenho paciente minha que está na 8ª, 9ª, eu tenho que explicar todas as teorias experimentais que já falaram, porque eu entendo que alguém que chega nesse limite, não quer aceitar que é só repetição. Mas, o que eu posso fazer? Eu sou só um menino de 30 anos.
Eu tenho que falar a verdade. A gente tem uma evidência muito forte, né, Walter, sobre isso, que é o fato de não reduzir a chance de sucesso quem já fez 3 tratamentos e não conseguiu. Tá? Então, se você tem... Com a mesma chance, com a mesma chance. Exatamente. A chance de dar certo na primeira ou na 7ª é a mesma. É a mesma. E aí o que vai dando é só cumulativo, tá? Então eu tenho casais que fizeram 12 ciclos fora, em vários locais, vieram aqui e engravidaram de primeira. Por quê? Porque a chance... Você tem outras coisas que a gente vai falar, que são importantes, mas assim, a chance de sucesso, ela não piora em quem já fez e não conseguiu. E isso é uma informação muito importante de se ter. Porque se realmente existisse um problema com aquele casal, o que ia acontecer? Ia concentrando o caso ruim. Tá? Porque os casos bons em gravidade primeira, quem tinha problema ficava, não engravidava. Na segunda vez, engravidava mais um tanto de normal, ficava ruim. Na terceira vez também, só que o que a gente nota é que não acontece isso. Que você vai repetindo e a proporção de sucesso vai mantendo. Ou se cai muito pouco. Tá? Praticamente, na prática, a gente não nota essa queda. Vamos lá, então. Well, mais uma. Essa eu vou passar uma batata quente, que nem é uma batata tão quente assim. Well, existem algumas situações, né, que mesmo com a repetição, ainda que o casal tenha a maior resiliência possível, a maior dedicação possível, ainda assim, nós não temos ferramenta que permita, mesmo com a repetição, tem casais que se fizerem 12 FIVs, tem 5% de chance de ter um filho. E isso, o tratamento, igual o El falou, gente, é dramático, né? O tratamento de FIV é tão dependente de óvulo, é impressionante. Às vezes você está indicando FIV por uma alteração grave no sêmen e tem que recomendar que a parceira abra mão do próprio óvulo para ter melhores chances de engravidar. Gente, é terrível, mas a ciência é assim. FIV, em 98% das vezes, ela depende e é limitada a óvulos. E qual é o problema? Algumas vezes, gente, o que tem disponível... Well, é terrível, né? Parece que a única coisa que manda no tratamento é exatamente o que a gente não controla, né? Nós não temos como aumentar. O dia que nós descobrirmos uma terapia de rejuvenescimento ovariano, esse cara vai ganhar, ou esse pesquisador vai ganhar o prêmio Nobel da medicina, né? Porque nós não temos nenhum método para tornar o ovário, para fazer produzir óvulos mais saudáveis e em maior quantidade. Isso não existe. E às vezes, né, Well, mesmo com a repetição, a expectativa é muito baixa. E aí, Well, a gente tem que entrar num assunto que é um pouco delicado, que às vezes é abrir mão do próprio óvulo, né, Well? E usar o óvulo doado. Algumas vezes, mesmo com a repetição. Well, conta para nós, de uma forma resumida e científica, a seu ver, de uma forma genérica, cite aí 3 situações em que você acredita que a gente deveria já considerar o óvulo doado. Bom, vamos lá, Walter. Só vou ver uma coisinha aqui. Peraí, só que tá dando... Eu tô perdendo aqui um pouquinho... vezes a chance de sucesso é baixa. A gente vê isso muito no Japão. O Japão é um país em que as mulheres deixam para mais tarde, eles são os mais especializados nisso, tá? Em tratar mulheres com mais de 40 anos usando os óvulos próprios. E o que se tem no Japão? Pior resultado do mundo. Não é porque fazem mal feito, o Japão se faz muito bem feito, tecnicamente eles são melhores, tecnologicamente eles são melhores, eles se aplicam mais, eles se dedicam muito, mas está limitado a essa questão que o Walter colocou, que é a questão do óvulo e idade da mulher, que é um fator bastante limitante. Então lá é onde o resultado da FIV é pior, tá? E vai ser melhor nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos usam muito óvulo doado. Quanto mais óvulo doado usa o país, mais a FIV é efetiva. Tá? Então, infelizmente, a gente corre nesse... E quanto mais cedo as pessoas fazem também. Na China, eu vi um estudo grande, o resultado chinês é bom, média de idade das mulheres fazendo FIV na China, 28 anos. Uau! Média, a idade média das pessoas fazendo FIV na China, 28 anos. Resultado é diferente. As suas pacientes de 28 anos têm um resultado diferente, tá? E no mundo todo se faz vários ciclos de FIV para se conseguir um bebê. Na média, pelo menos em torno de 5 ciclos. No Japão são 8 ciclos de FIV para cada bebê nascido. O que a gente tem? O Japão é o que mais faz. Resultado deles com mulheres de 43 anos, 43, 44 anos. De cada 100 que fazem tratamento, uma sai com o bebê. Passou dos 45.
É, de cada 240 que fazem um tratamento após os 45 anos, uma sai com bebê. Então, mesmo que faça 12 vezes, nesses dois cenários aí, de 40, passou dos 43 anos, é 10% de chance de sucesso, 5% de chance de sucesso, ou seja, é muito provável que com isso a gente continue sem precisar. Então, esses são dos pilares. A gente está chegando nos 5 pontos, né, Walter? A gente falou do primeiro ponto, que é repetir, repetir serve para todo mundo. Tá? E a gente acaba identificando situações que são pertinentes àquele casal. Ah, aquela mulher precisa de um intervalo maior, precisa de uma medicação um pouco diferente, vai melhor com fertilização clássica, vai melhor com a ICSI. São coisas que a gente vai aprendendo de cada casal. E quando você consegue repetir mais vezes no mesmo centro, é possível, se as pessoas tiverem essa capacidade de se adaptar àquelas individualidades do casal e oferecer um tratamento melhor na vez seguinte, porque você aprende com as particularidades. Tá? Então, tem coisas que a gente só aprende e só sabe tratando. Eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, você tem que ser submetido, às vezes, a um procedimento caro, complexo, para ter alguns diagnósticos sobre o caso. Isso é um fato, eu não tenho dúvida disso, sem dúvida. É um fato. Então, a gente tem coisas que a gente aprende com o casal e vai melhorando depois. Mas tem essa questão da limitação. E na limitação, às vezes, eu não consigo espermatozoide. Não vem masturbação, vai a pesa, não vem. Vem só espermatozoide parado. Não tem jeito, põe para fertilizar, um monte de óvulo, forma nenhum embrião. Eu tinha lá 40 óvulos, uso o espermatozoide, forma um embrião de D7, o que transfere e não engravida. Ou, o contrário, tem 44 anos, tentou 5 vezes, não formou um embrião mais ou menos. Então, é sinal que se a gente insistir nisso, por mais que a gente possa repetir não vai ser suficiente. Tá? Então, tem cenários em que repetir ajuda. Tenho 36 anos, captei 7 óvulos, formei 4 embriões, fiz 2 transferências e não engravidei. Puxa vida, deu tudo certo, só faltou a sorte. Aí esse cenário vai repetir, vai dar certo. Tá? Mas tem um cenário que não vai dar certo. Tá? Que a gente sabe que é difícil, que mesmo que repita, pode ser que dê certo. Tudo nessa vida pode acontecer, mas que é pouco provável. Porque o mais provável é que, mesmo repetindo muitas vezes, que vai acabar com o mesmo desfecho, que é sem ter filho. Nesse cenário, e é bem comprovado, o uso de gametas doados, seja óvulo, quando é ele que está limitando, a maior parte das vezes mas às vezes é o sêmen. Ou seja, o sêmen, quando o sêmen está limitando. Eu tenho um monte de óvulo, coloco para fertilizar, não forma embrião. Tá? Às vezes é o óvulo, tá? Tem paciente meu que era um monte de óvulos, ou semente de doador, que era produção independente, vários doadores diferentes, com todos os doadores não produzia embrião. Então tem que, às vezes, mesmo com bastante óvulo, é limitante. Mas às vezes utilizar material doado, gameta ou óvulo, sêmen, espermatozoide ou óvulo, é a única saída, é a única estratégia que vai levar a uma chance concreta de ter filho, tá? Com os seus 60, 80, 90% de chance de ter filho. Que se ficar insistindo com os gametas próprios, vai ficar esbarrando aí no sub 10%. Por mais que insista, vai ter 90% de chance de não conseguir beber. Então esse é um ponto. De forma geral, a idade da parceira é algo que geralmente acaba necessitando. Eu imagino que após os 40 anos, metade ou mais das vezes o óvulo doado é a saída. Depois dos 42, 43 é 90%, tá? E, infelizmente, isso requer um sacrifício, que não é todo mundo que está pronto para fazer no começo. Algumas pessoas precisarão de tempo, algumas de algumas tentativas, né? Frustradas às vezes. E quem escolhe é o casal. O que a gente não pode fazer é mentir. Mas a idade é uma delas, né, Well? A reserva muito diminuída também é uma outra delas, tá? E a terceira são situações onde, durante o tratamento, existe uma demonstração de que o gameta, olha, nós não estamos conseguindo produzir resultado. Para o sêmen é mais difícil um pouquinho, né, Well? Para a gente definir quando a gente pegar uma amostra de doador é bem mais complicado. Casos em que não tem sêmen é fácil, né? A zoospermia não obstrutiva, ok. Mas não é tão fácil assim, diferente do óvulo, né, Well? A gente ter certeza de que o sêmen indicar... Olha, a gente não vou ficar entrando em detalhes aqui, gente, mas indicar banco seminal tem situações óbvias e tem alguns casos extremamente desafiadores que a gente fica sem saber e às vezes tem que tentar, né? É isso. Quer acrescentar alguma coisa aí, Well, sobre doação de sêmen? E às vezes tem que tentar, e o problema é que não é um exame. Se você forma um embrião com sêmen de doador, o mais lógico é você utilizar aquele embrião. Então você tem que estar preparado para utilizar gameta doado. Que é criança, eu falo, filho é filho do mesmo jeito.
pais é quem cuida, é quem passa a herança social, tá? Isso é muito mais importante. É quem paga as contas, é quem vai ficar bravo com ele, quem vai brigar, é quem vai conviver. Isso que é ser pai e ser mãe, tá? Não tem nada a ver com carga genética. E o não aceitar tem a ver com apego à carga genética. Muita gente tem, é comum. Óvulo doado não é a primeira opção de ninguém. Semente doador não é a primeira opção de ninguém. Mas eu tenho segurança que a gente fez muita gente feliz. Muitos casais felizes, mas muito felizes mesmo, assim. Talvez mais do que se fosse com um óvulo próprio, com um espermatozoide próprio, ao poder utilizar banco de doador. Assim, a felicidade que a gente vê desses casais que sofreram e depois conseguem um filho, ela supera frequentemente a felicidade de quem conseguiu com os óvulos próprios. Não sei se pela luta maior, não sei se pelo amor maior, se por se desapegar de coisas que às vezes nos fazem mal, tá? Mas eu sei que a felicidade no convívio que eu tenho com eles, tá? É exuberante. Então, eu tenho muita tranquilidade com quem usa os gametas doados, de saber que traz felicidade, mas precisa aceitar. Não é uma coisa que nunca pode ser imposta. Sim. E só para deixar claro aqui, tá, pessoal? Quem deve ter muitas pacientes, eu tenho várias que engravidaram por óvulo doado, tá? A gente não impõe nada a ninguém, vocês escolhem sempre, é sempre. O que não dá é para mentir, não dá para amenizar a dificuldade, isso não pode ser feito, não é justo, não é justo. Né? Você começar um tratamento de uma mulher com baixa aos 42 anos e transparecer que vai dar tudo certo. Poxa, peraí, não é bem assim que funciona. Né? A segunda coisa, né, Well, é uma pena que a cultura nossa ainda seja muito restrita em revelar os tratamentos. As pessoas, por preconceito da própria sociedade, nem é culpa dos casais, a sociedade ainda é muito preconceituosa. E os casais acabam omitindo, até de pessoas próximas. E as pessoas acham que o tratamento é incomum, ou que ele é algo que as pessoas não procuram, que isso é uma particularidade deles, ou um demérito deles, por acharem que isso, que dá certo. E acaba que a mídia e a falta de ter pessoas divulgando e dando a experiência, acaba também criando um certo tabu e um preconceito. Well, e tem mais uma estratégia aqui que eu vou até considerar antes da gente partir para a próxima. Tem um outro jeito, tá, gente? Se você congelar óvulos bem jovem, você pode também, tá, usufruir de uma FIV de excelente sucesso, que é a mesma coisa de fazer FIV jovem. Só que congelando, você pode fazer a FIV um pouco mais para frente, com performance de você jovem. Tá? Isso é um outro ponto importante, eu acho que é um assunto para outra live. Mas você doar para você no futuro. Você está doando para você mesmo no futuro. Você guarda hoje para doar para você no futuro. É mais ou menos esse o ponto. E as pessoas não congelam óvulo, porque ninguém conta que faz com óvulo doado. Porque parece que esse problema não existe. Tá? E a gente tem algumas pessoas que estão até aqui assistindo a live, que fazem um papel muito bonito de divulgar que foram receptoras de óvulo, que esse problema existe. Mas é que ainda fica parecendo que é muito incomum, e não é, é muito comum. E só quando isso for menos tabu, as pessoas tiverem mais tranquilidade de contar, talvez tenha mais pessoas hoje congelando óvulos para se doar esses óvulos no futuro, para usar como um seguro. Tá? E é interessante, não é a mesma coisa, porque pode, em alguns casos, não é a mesma coisa, mas assim, a gente não tem problema em, se você for um renal crônico, em receber um rim doado. Né? Você pode receber um pulmão doado, um coração doado, enfim, várias coisas. Você vai receber sangue doado. Quantas células tem naquele sangue? Sim, mas parece que algum tipo, como não é uma coisa que é vida ou morte, talvez, as pessoas talvez ainda guardem essa ressalva, tá? Mais uma vida ou não vida, né, Walter? No caso, é vida ou não vida. Não é vida ou morte, mas é vida ou não vida. É uma nova vida ou não. Frequentemente, aceitar isso é ter uma nova vida ou não ter. Sim. E outra coisa, existe um outro benefício, né, Well, que não é só eficiência de tratamento com o gameta doado. Particularmente do óvulo doado, quando se abre mão do próprio óvulo, você ainda ganha no controle do risco genético. Alguns riscos inerentes à gestação, como abortamento, chance de ter um filho nascido com síndrome de Down, são reduzidos ao mínimo, pelo simples fato de que você está abrindo mão do seu próprio óvulo. Tá? Não é para dar prêmio de consolação para ninguém, mas é para mostrar que não é um sacrifício em vão. Você ganha muito e o filho é teu, pô. O filho é teu. Isso aí. Mais ou menos 4 vezes menos risco de aborto, dependendo da idade da mulher, 10, 20 vezes menos risco de ter um filho com síndrome de Down. Então, são vantagens grandes que existem, não são vantagens... Uma outra indicação razoável de óvulo doado, que a gente acabou esquecendo,
além de muito baixa reserva, idade, são mulheres que vêm abortando há algum tempo e nós acreditamos que o mecanismo seja genético. Geralmente, depois dos 40, 42 anos, são pacientes que também faz sentido, você, apesar de não ser certeza absoluta, mas faz sentido também óvulo doado, nesse caso, Sim. se ela quiser reduzir o risco de abortamento. Né? Isso pode ser feito. Eventualmente, se tiver detectado uma translocação cromossômica num dos dois, pode ser usar o sêmen de doador, o óvulo doado, tem questões que a gente tem que tentar maximizar, mas é bastante individualizado aí o caso, né? Então, aí, nós estamos falando de situações agora mais genéticas. Well, vamos lá. Eu vou deixar você falar agora, que nós estamos entrando num ponto que é da sua alçada mais do que da minha. Tem um gente, ponto aí. Existe 1 trilhão de coisas que já foram inventadas e que são oferecidas, vendidas e batem na cabeça dos casais o tempo inteiro, toda hora, sem parar, de que mudam a chance de sucesso do tratamento. E tem pesquisa nisso, gente. Tem gente que dedica a vida para estudar, não tem? Você já fez isso por muito tempo, pô. Tem gente que fica estudando o dia inteiro, todo dia só faz isso. E ninguém conseguiu provar ainda que nada disso funciona. Tem uma coisa, uma interferência externa, conhecida, que já fizeram e testaram e retestaram. É uma dilataçãozinha de uma trompa, chamada hidrossalpin. Se você tem uma trompa dilatada, na hora de botar o embrião no útero, pode ser que essa alteração afete o resultado. Conta para nós o que tem de ciência nisso. Tá ótimo. Isso parece brincadeira, né, Walter? É uma das coisas mais comprovadas. Ninguém nem estuda, que é tão óbvio, todo mundo aceita, de tão óbvio que isso é um problema. Ninguém pesquisa direito, é poucas pessoas que gastam dinheiro, e ninguém aceita a intervenção que tem que fazer por um problema também, que é uma questão delicada, tá? Que envolve aí com um certo ponto da fertilidade. Então, a trompa dilatada, ela reduz em pelo menos 50% a chance de sucesso e dobra o risco de abortar. Então, é dramático e já está comprovado que se você remover as trompas ou se você desligar a trompa do útero, você restabelece a normalidade. Então, isso é algo que dá para ser feito muito simplesmente. Eventualmente, o ultrassom não é tão fácil de identificar a trompa dilatada, depende da habilidade do operador, depende de várias coisas. Mas um exame como a esterossalpingografia, que frequentemente se faz no casal infértil, porque precisa saber se a trompa permite a passagem dos espermatozoides, é capaz de detectar essa trompa dilatada. E aí, frente a esse cenário, o tratamento é dramático também, porque se você desconectar a trompa do útero ou remover as trompas, você acaba não tendo mais o sonho de engravidar naturalmente. Mas para quem tem a trompa dilatada, é só um sonho. Tá? Não é tirar a trompa de todo mundo, é remoção das trompas quando elas estão dilatadas. Tá? Mais frequentemente, quando a gente vê no ultrassom, que são trompas francamente dilatadas, mas para eu considerar só ultrassom, tem que considerar que todo mundo sabe fazer ultrassom e que está procurando a trompa dilatada, porque a pessoa nem olha, não percebe. É igual ter endometriose profunda, fez 1000 ultrassom pega endometriose profunda? Sim. Mas você já fez o exame de pessoa que fez 1000 ultrassons, o Dr. Walter tem certeza que sim, e que a pessoa nunca viu endometriose profunda, o Dr. Walter foi e detectou endometriose no intestino. Então, é uma situação que a ultrassonografia depende muito, muito mesmo do operador. Eu tive um probleminha aqui de conexão com o Dr. Walter, eu não sei se o problema é meu, que ninguém está me vendo, ou se o problema é do Walter. Deixa eu pegar aqui das mensagens de agora, minha mensagem tinha parado há um tempão. Isso. Acho que até caiu, Walter. Bom, então vamos continuar aqui com os pontos, tá? Vou tentar aqui. Vai, voltou. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui, eu não sei como é que faz isso. Dr. Walter, deixa eu voltar aqui. Cadê, Walter? Eu não estou te vendo. Pede para participar, para eu te achar mais fácil. Voltou. Pede para participar, hein? Eu estou tentando aqui, não estou te achando na lista. Deixa eu procurar o Walter na lista de novo. É felicidade aqui ver tanta gente. Vamos lá. Véi, Vanúzia, Daniela. Walter pediu, agora eu vou achar. Não está aparecendo aqui não, Walter. Tá na área.
Ana Paula e Aline. Deixa eu ver aqui. Walter, go live with Walter. Não. Ah, é isso. Acho que vai dar certo. Estamos esperando agora. Muito bom. Então a gente tem isso e realmente muita gente, foi bom mesmo, está difícil de achar. Eu, Então, mas, esse é porém, uma coisa que a gente vale a pena a gente investigar, vale a pena ir atrás para tentar conseguir, porque além do meu áudio estar baixo, deve ter dado algum problema, agora deve estar voltado. Então, isso é um ponto, sim, que vale a pena. Simples, tratamento é simples, convênio cobre, ninguém tem interesse financeiro nisso, o interesse único mesmo, realmente, é o que o Walter falou, quero que você saia com o filho, não quero que você faça tratamento. Quero que você saia daqui com o filho. O outro lado que eu acho que o Walter queria colocar, então, assim, a grossalpinge é uma coisa para a gente investigar, só que só faz sentido em quem tem a trompa dilatada. Não é para sair tirando trompa todo mundo, pelo amor de Deus. Um monte de gente faz filho e depois acaba engravidando naturalmente. Trompa normal não é para mexer, é só a trompa dilatada. E um não é. outro, vamos colocar um ganho secundário de tirar a trompa, né, Walter? Que reduz o risco de câncer de ovário no futuro. Então, você tem até uma vantagem aí, pequena, vai, mas é uma pequena vantagem. Mas há quem diga que reduz a reserva ovariana, isso aí é algo que também é muito individual, né, Well? Assim, esses benefícios secundários, né? Mas o fato é que uma trompa dilatada interfere na chance de você engravidar mais do que o próprio tratamento, né? Isso é um fator externo que altera a chance de sucesso. Ok? Muito bom. Eu tô com um Well, probleminha com o seu áudio, eu não sei se sou só eu. Tá meio baixo. Talvez volte agora. Não, vai voltar. Essas coisas de conexão, entra, cai. Vamos lá, Walter, pode continuar. Perdão. vamos lá, Well, você consegue me escutar, não? Médio. Consegue me Tá ouvir? baixo, mas eu tô escutando. Tá, eu vou falar mais alto um pouco para melhorar. Talvez fique bom, tá? Bom, o que a gente tem certeza, não é, que a gente está falando aqui, é que uma trompa doente pode interferir no resultado. É um fator externo reconhecidamente associado à redução de resultado, mais do que aquilo que já é uma chance inerente do tratamento de não funcionar. E que a sua retirada afeta diretamente as chances de sucesso, ok? Isso nós definimos. Muito Vamos lá, bom. Walter. Eu tô aqui com. Tá ok o áudio para todo mundo, só eu que não tô com o áudio ok aqui contigo. Perdão. Então, assim, eu não estou te escutando bem, mas deve ter sido dessa entra e sai. O que o Walter está colocando? Que a gente tem Eu vou uma sair. questão que tem de diferença, e isso a gente nota. O Walter vai saber disso. A gente olha trabalho de países diferentes, a gente nota taxa de sucesso muito diferente entre os centros. Obviamente, algumas coisas são explicadas. Na China, a idade média é 28 anos. Né? Aí você começa a falar, tudo bem, aí eu também consigo ir um pouquinho melhor com 28 anos. Mas a gente tem serviços que têm resultados pífios e tem serviços que têm resultados bons. Eu tenho tranquilidade de ver, de ter discutido com a professora de Harvard, trabalhando no Brigham, um hospital ótimo, a gente conseguir resultados que até surpreendem pessoas que trabalharam em centros de excelência que seriam um exemplo. Tá? Então, fico muito contente com isso. E isso também é uma questão que pode mudar. Isso é uma questão que o casal tem um certo poder, mas que é muito difícil. Ele tem o poder, mas é extremamente difícil de saber qual é o centro que oferece mais qualidade por dois motivos. Das 5 coisas que interferem, a gente falou aqui, repetição, que é uma coisa importante. A gente falou sobre o uso de gametas doados, que com frequência é um fator que muda bastante a chance de sucesso. Tirar a trompa quando ela está dilatada. E a gente tem mais dois, que aí depende mais do centro, que depende do qualidade. Só uma complementação? Só uma complementação aqui. O acesso a um bom exame de ultrassom pode reduzir bastante a falta de diagnóstico de hidrossalpinge. A hidrossalpinge, a falta desse diagnóstico pode afetar diretamente a chance. Ter acesso a um bom exame e investigar sempre hidrossalpinge em quem vai transferir pode mudar a chance de sucesso, correto? Ótimo. Eu estou realmente com dificuldade de escutar, Walter. Eu escuto só de baixo. Eu vou entrar de novo. Ó, vamos lá, vamos entrar de novo. Isso aí eu vou te colocar de novo. Entra de novo. Isso. O Valtinho vai entrar aí. Não sei o que aconteceu. Esse vem, depois entrou de novo.
Vai dar certo. Oi, Well. Opa, agora melhorou. Sim. É porque está chovendo muito aqui no Goiás e parece que as coisas não funcionam também. Eu estou tendo alguns pequenos problemas de conexão. Well, o que eu expliquei, vou simplificar para a gente partir para o próximo, que é importante. Né? A presença de uma hidrossalpinge, se você tiver acesso a um bom exame de ultrassom, tá? Um bom exame de ultrassonografia, você é capaz de detectar principalmente... Pessoal, o que eu estou falando, vamos esperar o Well um pouquinho, é que o acesso a bons exames de imagem é muito importante. Um acesso, tá, a exames bons, um profissional, pacientes minhas, geralmente eu tento fazer a ultrassonografia delas, tá? E o ideal é que a gente tivesse uma boa ultrassonografia e pesquisasse sempre hidrossalpinge antes de transferir. Não é tão simples assim o diagnóstico, não é tão fácil assim de se reconhecer, tá? Mas a gente precisa ficar atento nesse processo de preparação. Senão passa batido o diagnóstico. Vamos lá, Walter. Fala alguma coisa para ver se eu estou te escutando. Alguma coisa. Ixi, agora não estou escutando nada. Outro jeito. Vamos lá que eu vou conversar. Vamos terminar, porque também se a gente ficar aqui nesse vai, não vamos chegar em local algum. E aí, o Walter acho que colocou, o Walter colocou do ponto de um bom ultrassom, e bom ultrassom nem sempre é disponível, mas um bom ultrassom consegue avaliar muita coisa, faz tudo de reprodução. Mas a gente estava falando um pouco das diferenças entre os centros ao redor do mundo e de duas coisas que são importantes, que talvez um pouco menos importantes aí para a escolha, mas que importa, e muita gente fala escolha aí um bom centro de reprodução, é a qualidade dos insumos, a qualidade dos equipamentos, a qualidade do micromanipulador, a qualidade do meio utilizado, a qualidade do óleo, o número de checagens que faz, a qualidade do ultrassom, a qualidade da agulha que faz o procedimento. Se você vê a agulha mais ou menos, ela custa diferente a agulha que vê melhor, isso torna o procedimento mais seguro, permite que você vá em outros folículos. A qualidade do cateter que faz a transferência. Tudo isso, a qualidade dos medicamentos que são utilizados, medicamento falha, a qualidade do ultrassom, então tem um monte de fatores. Então a qualidade dos insumos e dos equipamentos utilizados importa no resultado. E a segunda coisa que importa muito no resultado, muito mesmo, que seja até pela felicidade, inclusive, é a qualidade e o treinamento, o conhecimento, a humanidade de quem está lidando com o tratamento. Seja o médico que está conversando com a paciente, expondo as questões, explicando sobre todos os aspectos da reprodução, seja ele, ao escolher o tratamento que a pessoa vai gastar menos e vai chegar no melhor resultado, seja indicar o tratamento, orientar, avaliar o melhor momento de fazer a captação, ou a pessoa que está lá dentro do procedimento, fazendo a captação de óvulos, o pessoal, os embriologistas que estão pegando o óvulo, colocando para fertilizar, contando os espermatozoides, selecionando a melhor parte, ver se é FIV, se é ICSI que é melhor. O treinamento de todas as pessoas. Então, pessoas bem treinadas, tá? E bons equipamentos. Fazem bons protocolos, boas rotinas também, que se gasta muito tempo. Fazem muita diferença, uma diferença muito grande na chance de sucesso. É que é difícil, não é um exame que você faz que você vai descobrir qual é o melhor centro de reprodução do Brasil. Vou aqui rodar esse teste, eu acho. É extremamente difícil. Não dá para fugir muito disso daí. Galtinho, o que você põe aí desse outro lado, que também é muito importante, do médico? Então, tem aqui a parte toda, importantíssimo, tem embriologista, a pessoa que faz a captação, mas o médico também tem um papel importantíssimo na satisfação do casal e no não arrependimento. Sim. Bom, nós praticamente esgotamos... Oi? Ficou ótimo agora para mim. Ficou ótimo. Beleza. Vai saber, né? Vai saber. Bom, pessoal, eu vou ser bem breve. O Eu conhece a minha filosofia, né? Eu acho que a experiência dos casais que passam por aqui é uma coisa que a gente tem que se preocupar cada vez mais.
O El também se preocupa com isso na forma de centro, não tenho dúvida disso, tá? Gente, olha só. A reprodução humana tem grandes dilemas. A gente não controla a maior parte das coisas. A gente, por mais que você dê o seu melhor e ofereça o melhor, a gente acaba chegando a partir de um certo ponto de excelência. Eu não estou falando de quem faz isso meia boca, faz de vez em quando, não. A partir de um determinado nível de excelência, né, Well, você tem um limite do que a gente faz, tá? Infelizmente, chegam alguns pontos que a gente vai dever respostas, principalmente se você é um profissional que não quer oferecer mentiras ou verdades reconfortantes. E a gente acaba caindo naquele primeiro ponto, que é a resiliência. E não é o profissional, não sou eu, Walter, que tenho que persistir, é o paciente que está sofrendo, que está tomando o tempo dele, a esperança dele, que está fazendo o negativo. Isso é tudo uma espera. É você. Então, o que eu penso? A forma como a gente acolhe, lida com os casais, pode fazer a diferença entre ele querer ou não continuar. E continuar é a forma que faz com que os casais tenham sucesso. Então, é tudo. O profissional tem que saber escolher as palavras para você atender um casal que já abortou 6 vezes. Se você não escolher as palavras, o casal vai sair do seu consultório e não fará tratamento com você. Simplificar a vida dos casais. As pessoas têm a mania de achar que o complexo é melhor. Não é. Por que eu coloco um ultrassom no meu consultório com sonda vesical? Muitas vezes não cobro isso para fazer esterossono. Esterossono salpingografia. Para simplificar a vida das minhas pacientes, para que ela não precise ser terceirizada. Por que eu peço o mínimo de exames? Por que eu uso o WhatsApp e tudo? Para que a vida das pessoas seja simplificada. Por que a gente tem que tentar, né, Well, acolher, oferecer psicologia, tudo, explicar, preparar você antes, reduzir quantidade de remédio, reduzir custos. Não é diminuir custo para fazer com que fique pior. Pior, o caro, é gastar muito pelo mesmo resultado. Eu falo isso muito. Você pode perfeitamente ter o mesmo resultado desgastando menos. Então, é muito caro você pagar mais para ter menos. Tudo isso, a cabeça do profissional, pode ser a diferença entre você escolher ou não persistir ou ter condições de persistir. O profissional que cria todas as ferramentas para que a sua vida seja a mais simples, menos sofrida, acolhedora, com as palavras certas, do jeito certo, vai te levar lá para aquele primeiro ponto, que é a persistência, que é aonde mora o sucesso e a alegria dentro. Brilhante, Walter. O seu vídeo caiu para mim de novo, mas não podia ter falado melhor. A parte humana do tratamento, essa humanidade, expor a verdade, preparar o casal, fazer o casal entender a nossa preocupação em atingir o objetivo, é o que vai permitir com que ele consiga atravessar essa jornada e conseguir um filho em casa. Trazer a vida mais feliz, mais bagunçada, que é o que todo mundo está querendo, uma vida mais cara, com pagamento do boleto da escola depois. Mas tudo isso é importantíssimo. E se o papel meu como centro, frequentemente, é o treinamento das pessoas, é a escolha dos equipamentos, para que também todo mundo quer, tá? O melhor resultado, a parte do médico é fundamental para acolher as pessoas, entender os problemas, individualizar o tratamento, fazer com que ela gaste o mínimo por vez, porque às vezes precisa repetir. Então, quanto menos gastar por vez, mais vezes ela consegue fazer e com isso consegue chegar no resultado, que é de ter um bebê. Dr. Walter, a gente teve uns problemas técnicos aí, eu agradeço demais a presença dele, ele é brilhante. Quem não conhece, quiser conhecê-lo, não souber do médico ainda, morar na região, quiser fazer com ele à distância, Dr. Walter é muito bom mesmo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, eu acredito que o Dr. Walter aqui não vai voltar. A gente tem, obviamente não deu para responder as perguntas todas que foram colocadas, mas eu me comprometo a responder todas as perguntas. Vou mandar para o Dr. Walter também, para ele colocar os pontos dele. E depois que a gente fizer isso, a gente manda para todas vocês. Deixa eu ver aqui se o Walter ele quer falar um tchau aqui. Eu acho que dá para ele falar um tchau ainda. Muito obrigado a todos por esse período. Foi um prazer estar aqui falando sobre um assunto que a gente adora, que é a reprodução chegar esse filho. Walter, você tem uns segundos aí para se despedir. Well, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, a sua disponibilidade.
tentantes, persistam, não desistam. Existem pessoas que se dedicam todos os dias para transformar a trajetória de vocês na trajetória mais suave de sucesso possível. Fica o meu convite, quem for a favor, dá um coraçãozinho, para que eu e o El falemos sobre as coisas que não ajudam a melhorar as chances de sucesso na FIV. Que talvez o El esteja com mais vontade de falar sobre isso do que essa, porque eu conheço ele. Quem tiver afim, aperta aí o coraçãozinho, manda brasa, manda nos grupos de Facebook que a gente volta aqui para falar sobre as coisas que não funcionam, que é tão importante quanto quase essa live. Well, brigadão, cara, eu sou seu fã de carteirinha. Obrigado muito pelo fã, Valtinho. Ajudando mais pessoas aí. Um abraço para todos, gente. Muito obrigado. Um excelente final de semana para vocês. Que a gente aproveite aí a nossa vida. A vida é curta. Vamos aproveitar o tempo todo que a gente tem, celebrar o nosso tempo. Walter, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Tamo junto, El. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.